No vídeo de hoje, vamos explorar uma questão intrigante e, para muitos, provocativa. Por que o Brasil nunca será uma superpotência global? Apesar de todo o seu potencial, o Brasil enfrenta desafios que vão além de sua economia ou política interna. Eles têm raízes profundas em sua geopolítica, posição no cenário internacional e características estruturais que limitam seu papel como líder mundial. Vamos nos aprofundar em detalhes. O isolamento geográfico. Para começar, precisamos entender a localização do Brasil no mapa-mundi e como isso afeta sua influência global. Diferentemente de países como os Estados Unidos, que têm acesso e controlam as principais rotas marítimas no Atlântico e no Pacífico, ou da China, situada em uma região com alta densidade de comércio e disputas estratégicas, o Brasil está em uma posição geográfica periférica não muito boa, e com acesso apenas ao Oceano Atlântico, elevando seus custos com transportes de suas mercadorias e embarcações, embora importante regionalmente, tem pouca importância estratégica global. Além disso, o Brasil está longe dos maiores mercados e zonas de conflito internacionais, onde o poder geopolítico geralmente se consolida. Essa localização reduz o papel do país nas grandes dinâmicas globais. Ausência de ameaças externas. Outra característica marcante da geopolítica brasileira é a ausência de grandes ameaças externas. O Brasil é cercado por países relativamente pacíficos e não enfrenta disputas territoriais ou internacionais. Embora isso seja uma vantagem em termos de estabilidade, também significa que o Brasil não tem o mesmo incentivo para investir em forças armadas robustas e desenvolver novas tecnologias de defesa, como fazem os Estados Unidos, China ou Rússia. Por exemplo, o Brasil não tem seu próprio sistema de GPS, usando dispositivos que outros países criaram e podem desativar quando bem entenderem. Além disso, sem um contexto de tensão geopolítica, o Brasil adota uma postura mais passiva no cenário global, o que limita sua influência em questões de segurança internacional. Fraqueza nas relações regionais. Mesmo sendo uma maior economia e território da América do Sul, o Brasil não consegue exercer uma liderança clara na região. Há vários fatores, mas um dos principais é a falta de integração econômica e política na América Latina. O Mercosul, que deveria ser um bloco forte, enfrenta dificuldades estruturais e é visto como pouco eficiente. Além disso, há rivalidades históricas, como a relação com a Argentina, e diferenças ideológicas entre os países que impedem a formação de um bloco regional forte. Isso contrasta com regiões como a União Europeia, onde a integração é muito mais sólida, ou com os Estados Unidos, que lideraram a América do Norte de forma clara. Baixo poder militar. Nenhuma superpotência chega a esses status sem uma capacidade militar robusta, e esse é um dos pontos fracos do Brasil. Embora tenha as maiores forças armadas da América Latina, sua capacidade é limitada em termos globais. A Marinha, por exemplo, não possui os recursos necessários para controlar o Atlântico Sul de forma eficaz. Além disso, o Brasil optou por não desenvolver armas nucleares, o que o deixa ainda mais longe do grupo de nações com maior capacidade de dissuasão. Por fim, o orçamento militar brasileiro é baixo e focado principalmente na segurança interna, em vez de projeção de poder global. Dependência econômica de commodities. A economia brasileira é outro fator limitante. O Brasil depende fortemente da exportação de commodities como soja, minério de ferro e petróleo. Essa dependência cria vulnerabilidades. O país fica à mercê das oscilações dos mercados globais, especialmente da demanda de países como a China. Além disso, a economia brasileira não é suficientemente ampla e tem um setor industrial enfraquecido, o que reduz sua competitividade no cenário internacional. Superpotências, como os Estados Unidos e a China, possuem economias inovadoras, altamente tecnológicas e integradas globalmente com muito valor agregado. Essa é uma área onde o Brasil ainda está muito atrás. Falta de alianças estratégicas. Superpotências constroem sua influência global por meio de alianças e parcerias estratégicas. Mas o Brasil não tem presença significativa em grandes coalizões globais. O país não faz parte de blocos militares importantes ou de grandes acordos comerciais como a Parceria Transpacífica. Embora sejam membros de organizações como os BRICS, esses blocos têm impacto limitado no cenário internacional. Essa falta de alianças estratégicas prejudica a posição do Brasil em negociações globais e reduz sua capacidade de moldar eventos internacionais. Pressões internacionais e ambientais.
A Amazônia é um dos ativos mais importantes do Brasil no cenário global, mas também é uma fonte constante de pressão. O desmatamento e a exploração insustentável geram críticas internacionais que prejudicam a imagem do Brasil. Além disso, essas questões ambientais frequentemente dificultam negociações comerciais, como o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que enfrentam resistência devido às políticas ambientais brasileiras. Embora a Amazônia seja um recurso estratégico, o Brasil ainda não utiliza uma forma sustentável para alavancar sua influência global. Limitações do soft power. O Brasil é mundialmente conhecido por sua cultura vibrante, esportiva e eventos como o Carnaval. Mas quando falamos de soft power, a capacidade de influência de outros países por meio de cultura, valores e diplomacia, o Brasil tem limitações. Enquanto países como os Estados Unidos usam sua cultura e diplomacia para moldar políticas globais, o Brasil carece de uma narrativa estratégica que transforma sua rica cultura em poder político ou econômico. Fragmentação da região latino-americana. A América Latina é uma das regiões mais fragmentadas do mundo, tanto em termos econômicos quanto políticos. Diferenças ideológicas entre governos, instabilidade econômica e falta de infraestrutura conectada dificultam a formação de um bloco regional forte. Isso limita o Brasil, que não consegue consolidar uma liderança regional clara para servir de base para sua projeção global. Política externa de longo prazo. O Brasil carece de uma política externa consistente e de longo prazo. Cada governo tem sua própria abordagem, muitas vezes desconectada das prioridades de longo prazo do país. Além disso, a política externa brasileira tende a ser reativa, focada em questões regionais e um pouco ambiciosa no cenário global. Sem um projeto estratégico claro, é difícil para o Brasil se posicionar como uma superpotência. O Brasil possui riquezas naturais, uma grande população e um mercado interno significativo, mas esses fatores não são suficientes para torná-lo uma superpotência global. Seus desafios estão enraizados em sua geopolítica, limitações econômicas, militares e culturais, além de problemas na integração regional e na política externa. Superar essas barreiras exige um esforço coordenado e estratégico, algo que, infelizmente, ainda parece muito distante.